Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Yolanda Ferreira. Hoje eu senti necessidade de vir aqui ao nosso canal Abençoados para falar um pouquinho com vocês, falar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco da situação que nós estamos vivendo, porque chega uma hora que a gente começa a ficar triste, começa a ficar desesperado, mas não fica não, tá? Porque nós temos um Deus maravilhoso que está vendo todas as coisas e que no tempo dele ele vai resolver. Pode ter certeza disso. Eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, fique à vontade, se inscreva. Não saia daqui do vídeo sem deixar o seu like, sem deixar um comentário. E se você tiver alguma pergunta em relação à roça, a sítio, alguma curiosidade, ou até mesmo da palavra do Senhor, pode me perguntar. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, viu? Eu leio todos os comentários e respondo. Mas se inscreve aqui no nosso canal e venha fazer parte dessa família maravilhosa, essa família abençoada, viu? Para não ficar só nas minhas palavras, o que eu vou falar aqui, eu trouxe a verdadeira, né? Que é a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. E nós vamos ler no livro de Neemias, que enquadra perfeitamente nesse momento que nós estamos vivendo. Ó, o primeiro capítulo, né? E o primeiro versículo. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os restantes do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restavam do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Como vocês sabem, eu gosto de contar história, eu gosto de resumir as coisas para o vídeo não ficar muito longo. Esse pessoal aqui faz parte daqueles que foram levados cativos, porque, né, ele fala os restantes que voltaram. Aqueles que voltaram para Jerusalém, eles voltaram, né, pobres, e encontrou uma Jerusalém arrasada, muros derrubados, portas queimadas, tudo o que eles tinham estava em pó e cinzas. E Neemias, quando eles voltam lá em Suzã, Neemias, preocupado, pergunta como é que está Jerusalém, como é que estão as pessoas, porque ele amava, eram irmãos dele, né? E eles aqui fazem um relato, ó, tá arrasado, os muros fendidos, derrubados, as portas queimadas, Jerusalém está a zero. Nós estamos às portas, meus amores, disso acontecer no nosso Brasil. O nosso país está com os muros fendidos, está com as portas queimadas. E nós estamos quase em situação de cativeiro. Mas e aí? Eu vou ficar triste? Eu vou me desesperar? De forma alguma. Sansão fez um enigma que ele diz: da fraqueza tirei força. E Paulo também fala: quando eu estou fraco é que eu estou forte. Nós estamos fracos, nós estamos em dificuldades, mas nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque nós, os crentes, e quando eu falo crentes, são aqueles que creem, né, em Deus. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos buscando socorro. A quem? Ao Deus dos céus. Esse Deus dos céus que Neemias fala é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, é o Jeová Rafá, é o nosso Elohim, é aquele Deus Shalom que nos traz a paz, Deus provedor. Então, tá difícil? Tá. Uma hora a gente reclama, uma hora a gente chora. É certo, nós somos humanos, nós somos fracos, mas de uma coisa não devemos esquecer, que há um Deus poderoso e que está olhando todas as coisas.
Mas por que Deus já não agiu? Porque não chegou a hora. O tempo ele só existe para nós, para Deus não. Vamos ver mais um pouquinho aqui na Bíblia? Neemias era copeiro, como eu já disse para vocês, né? Então vamos aqui no versículo 2 e no capítulo 2, ó. Vamos no capítulo 1. O vento tá me atrapalhando aqui, mas vai dar para ler. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante do rei. Neemias, ele estava tão triste, tão triste, tão triste, que o rei percebeu. Não era normal ele servir o rei com tristeza. Ele era uma pessoa alegre, era uma pessoa educada, era uma pessoa treinada para estar alegre e firme diante do rei. Mas nesse dia não teve como. A tristeza dele foi tão grande que passou. Agora vamos para o versículo 2 aqui, ó. O versículo 2 do capítulo 2. E o rei disse, porém, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então eu temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolado, tendo sido consumido as suas portas pelo fogo? Ele deu uma justificativa aqui para o rei. O rei perguntou, ô Neemias, por que você está tão triste? O que aconteceu? Eu nunca te vi assim, você está doente? Ele falou, Senhor, não estou doente fisicamente, a minha alma está destruída, porque a cidade dos meus pais, ali onde estão as minhas raízes, o meu país, ele foi destruído. E eu soube notícia disso ontem, e eu estou arrasado. Aí o rei disse assim, ó, e o rei me disse, por que está... vou voltar aqui no capítulo 2, ainda, mas no versículo 4. E disse-me o rei, que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceite em tua presença, peço que te me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Olha só, ele tinha um bom relacionamento com o rei. Nós devemos ter bons relacionamentos com pessoas boas, com pessoas poderosas, porque Deus vai usar essas pessoas ao nosso favor. O rei fica sabendo, né? Neemias contou para ele, ele foi sincero, disse o que estava acontecendo. E o rei, ele podia até ter mandado matar Neemias ali, sabia? Porque o rei, Artaxerxes, não tinha nada a ver com isso. Ele podia falar assim, olha, não quero ninguém me servindo com tristeza aqui, sei lá, você vai botar alguma coisa na minha vida. Ó, some com esse cara daqui, me traz um outro. Não, ele tinha um bom relacionamento com o rei, ele trabalhava direito pro rei. Então o rei aqui perguntou assim, o que você quer? Neemias já tinha orado ao Senhor, mas Neemias, ele não orou só pedindo não. Ele orou pedindo perdão pelos pecados dele e pelos pecados dos pais dele. Ele colocou todos eles diante do Senhor e pediu misericórdia. A gente não tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso disso, eu quero aquilo, eu quero isso. Não. Você tem que se colocar como pecador, como necessitado e pedir misericórdia. Confessar diante do Senhor os seus pecados, os nossos pecados, os meus pecados, e pedir a Ele misericórdia, pedir ajuda a Ele. E aí, Neemias falou, olha, se eu achar graça diante dos teus olhos, se você quiser me ajudar, se o Senhor quiser me ajudar, eu queria ir lá na cidade, ver como está lá e ver o que eu posso fazer. E sabe o que aconteceu? Porque eu quero te dizer uma coisa. As histórias têm finais felizes para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que são fiéis. O rei permite. O rei fala, vai lá e vê tudo o que precisa ser feito e me relata. Neemias foi, viu tudo que precisava ser feito, trouxe o relato para o rei, e o rei mandou Neemias ir edificar Jerusalém,
mandou ele usar o que fosse necessário para fazer, para restaurar Jerusalém. Só que não é tão fácil assim a vida do crente, né? A vida do que faz o certo, a vida do que cumpre as leis, tanto dos céus quanto da terra. Porque hoje nós vivemos num mundo ao contrário. Hoje quem é certo está errado e quem está errado está certo. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas teriam vergonha de ser honesto. E é o tempo em que nós estamos vivendo. Quem faz o errado é aplaudido. E quem faz o certo é encarcerado, é julgado, é condenado, enfim. Levantou umas pessoas lá para atrapalhar a obra. Olha, o título aqui já é no capítulo 4, tá? No primeiro versículo, diz assim: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e indagou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e diz: que fazem os judeus? Permite-lhes isso? Quer dizer, esse não queria que Jerusalém fosse edificada. Esse não queria que Jerusalém voltasse a ter muros. Ele não queria que Jerusalém voltasse a ter um templo, voltasse a adorar o Senhor, voltasse a sacrificar. Esse veio Sambalate, Tobias e Gessem para atrapalhar a obra do Senhor. Mas Neemias era um homem valente, e aqueles que estavam com Neemias do mesmo jeito. Era o machado na mão e a espada na outra, o martelo na mão e a espada na outra. Aqueles que servem ao Senhor não podem ser fracos, não podem se acovardar. Se o Senhor mandou fazer, vai lá e faça, porque o resto é com Deus. E eu quero ver quem vai apeitar o Senhor. E eles fizeram chacota, eles falaram que era um montão de cinza, que era um montão de pedras, mas logo depois eles viram o milagre que aconteceu ali. Jerusalém voltou a ser tão bela quanto antes. E aqui eu finalizo, né, o nosso vídeo dizendo que quando Deus está no meio da história, ela tem final feliz. O que nós vamos fazer aqui no Brasil? Vamos ficar com medo de algo mais terrível acontecer? Não vai acontecer. Nós teremos a vitória. Sabe por quê, abençoados? Porque Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca se levantou do trono. Deus está lá, na sua majestade, na sua glória. E Ele está olhando para nós, os brasileiros que clamam pelo nome dEle. E breve, muito breve, Ele vai dar uma solução para os nossos problemas. Você confia no Senhor? Você crê que Deus vai operar? Pois é, você eu não sei, mas eu creio piamente. É tanto que a minha preocupação, claro que eu tenho preocupação, sou brasileira, moro aqui, não é tão grande assim não. Sabe por quê? Os homens, por mais tiranos que sejam, eles só vão até onde o Senhor deixa. Chegou na hora, o copo encheu, começou a transbordar, ali Deus para. E a mão do Senhor é poderosa. Eu confio no Senhor, eu amo o Senhor, eu tenho orado ao Senhor em relação ao Brasil, em relação às nossas vidas, e eu sei, com certeza, Deus vai dar um escape para nós. Tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Estou muito feliz em ter conseguido gravar esse vídeo. E me fala aí se você gostou, como que você tá, se você também está confiante no Senhor. Vamos fazer uma corrente do bem, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, porque a vitória só vai vir através dessas ferramentas. Deus nos deu os meios de graça para buscarmos a presença dEle. Nos momentos de aflição, só tem um que pode nos socorrer, Deus, Jesus Cristo. Até a palavra fala lá em Salmos, né? De onde virá meu socorro? Meu socorro virá do céu. Então é isso que nós estamos esperando. Um beijo e até o próximo vídeo.